movimentação de produto, a gente vai criar um método dentro da classe movimentação DAO, que a gente vai criar nesse momento, um método para listar as movimentações de produto e assim a gente colocar isso no nosso formulário de movimentação, na tabela, né? Então, no meu pacote DAO, eu vou clicar com o botão direito e criar uma nova classe Java e ela vai se chamar movimentação, sem o cedilha e sem o til, movimentação DAO.java. Pronto. Agora, nessa classe movimentação DAO, eu vou criar um primeiro método, tá? Um método que lista todas as movimentações do banco de dados. E a gente vai utilizar como referência aí a view de movimentação. Certo? Então, eu vou criar aqui um método público, porque eu vou precisar ter um acesso externo a esse método. Ele vai retornar um array list. Então, já vem aqui a primeira importação que a gente vai fazer para a nossa classe. Ele vai retornar um array list. E o nome do método é list. Todos os métodos de listagem se chamam list, tá? No nosso projeto. Então, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter a declaração de um array list vazio, inicialmente, né? Então, a gente declara uma coleção de objetos de movimentação vazia. Então, eu vou vir aqui e criar um objeto, um array list. Esse array list ele vai ser da classe movimentação. Só que só vai ser do meu pacote bin, movimentação bin. Eu vou chamar aqui de movimentações. Vai receber um novo array list vazio. A última coisa que esse método vai fazer é retornar o array list, né? Vai retornar a coleção de objetos. Retorna a coleção de objetos de movimentação. Então, a gente vai dar um return, por isso que ele está reclamando aqui, ó. É uma falha, né, na implementação, está faltando return. Então, a gente vai dar um return, essa variável, né, que na verdade é um objeto, vai dar um return em todas as movimentações. Então, como que a gente preenche essa coleção de objetos? A gente vai envolver isso aqui num bloco try-catch, tá? É o bloco try-catch. Depois a gente vai fazer esse tratamento de exceções, tá? Mas o que a gente vai tentar fazer, né? A gente tenta primeiro efetuar a conexão com o banco de dados. Efetua a conexão com o banco de dados. É o primeiro passo, então eu vou criar um objeto da classe conexão. Eu chamo de sempre de IC, recebe new conexão. E agora eu invoco o método connect, que vai deixar uma conexão ativa dentro do atributo conexão e eu posso fazer a manipulação dele aqui externamente, né? O que a gente faz agora é criar um objeto para manipulação da sentença SQL. Objeto para manipulação de sentença SQL. E esse objeto, ele é um objeto da classe statement. Eu vou fazer a importação da classe statement do pacote java.sql. Tá bom, pessoal? Só que aqui para mim, ó, não está aparecendo essa opção java.sql, tá? Então eu vou ter que fazer essa importação direta aqui, ó, na mão. Então, import java.sql.statement. Agora eu tenho o objeto da classe statement, que a gente chama ele de ST.
ST recebe C.conexão, que é a conexão ativa com o banco de dados, ponto create statement, tá? E já a gente vai setar qual é essa sentença. Com o auxílio aí de um result set, que vai retornar todas as informações da view de movimentação de maneira indexada, coluna 1, coluna 2, coluna 3, e a gente vai organizar isso aí com o objeto da classe movimentação, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu crio um objeto da classe result7, na verdade, aqui eu vou colocar um comentário, que é um result7, para manipulação dos dados semi-estruturados. Então, a gente vai criar um objeto da classe result7. Também pertence aí ao pacote java.sql, que não está importando para a gente, então vamos na mão. java.sql.result7. Vou criar um result7 chamado RS, esse RS recebe ST, que é o objeto da classe statement, ponto execute query. Execute query. E aí vem o código SQL aqui, a nossa sentença SQL, que é um select, asterisco, pronto, v, underline, movimentação. Tá? Então, aí está a nossa sentença SQL. Só lembrando que a gente tem que trazer para o nosso pacote BIM na classe de movimentação, a gente vai precisar manipular, né? Só depois fazer uma correção aqui, a gente vai precisar manipular uma informação do tipo data, tá? Que é a data de movimentação. Quando a gente vem aqui, por exemplo, em outras classes, né? A gente já tem a manipulação de data, por exemplo, que é a data de cadastro do cliente. A gente vai fazer o mesmo tipo de conversão quando vem do banco de dados para a aplicação. Por isso, a gente vai utilizar aqui um objeto para fazer a formatação dessa data. Tá? A gente cria um objeto para formatação de data, que vai ser um objeto da classe dateFormat, do pacote java.text, que eu vou chamar de format. Ele recebe um novo objeto da classe simpleDateFormat, que também pertence ao pacote java.text. E o formato da data que a gente vai manipular aqui dentro, que vem do banco de dados para cá, vai ser assim, ó. Primeiro ele traz os dígitos referentes a ano, depois ele traz os dígitos referentes a mês, e depois ele traz os dígitos referentes ao dia. É assim que a data no banco de dados funciona, aqui no MySQL, né? Então, criada aí, né, essa estrutura, a gente vai, a cada item dentro do result set, a gente vai criar um objeto da nossa classe de movimentação, tá? Então, aqui a gente vai precisar de um laço de repetição que vai percorrer, né, a cada linha retornada pela view v underline movimentação, aí a gente vai percorrer utilizando um laço de repetição while, enquanto houver um próximo item dentro do result set. Então, enquanto rs.next, enquanto tiver um próximo item no result set, a gente cria um objeto da classe movimentação. Então, movimentação, que é uma classe do pacote BIM, eu vou chamar aqui de movimentação, recebe new movimentação. Só que tem um detalhe aqui, pessoal. A gente precisa, toda vez que a gente vai criar um objeto dessa classe
por meio de um result set ou de qualquer outra classe, a gente analisa o que vem da view e qual é a sequência que a gente solicitou no método construtor. Então, aqui, ó, a gente já fez uma maneira de deixar exatamente na mesma sequência, tá? Eu só vou comparar aqui, ó, um e outro para que a gente possa adiantar a implementação. O método construtor de movimentação, ele segue a seguinte ordem, ó. Primeiro, ele espera a informação movimentação ID. Vamos lá na nossa view de movimentação, ó. A view de movimentação traz na primeira coluna movimentação ID. Depois, a gente vai ter que passar produto ID, tá? Aqui na segunda coluna. Depois a gente passa a string de produto, tá? Na terceira coluna. Quarto item aqui, ó, quarto argumento é pessoa ID, que é a quarta coluna. Depois a gente tem o nome, que é o quinto argumento, e na quinta coluna a gente tem o nome. Já deixamos tudo preparado para que, quando eu for criar um objeto da classe de movimentação, eu vou poder seguir os índices que vêm da view, tá certo? Isso daqui faz com que a gente organize muito melhor o nosso projeto. Então, na minha movimentação, né, para criar um objeto da classe movimentação, eu vou me basear no result set e eu vou pegar primeiro um valor do tipo inteiro e ele está vindo na primeira coluna, que é o valor de movimentação ID. Depois, eu tenho ali, ó, produto ID. Então, na segunda coluna, ele está retornando produto ID. Vou passar aqui, ó, é o segundo índice. Na terceira coluna ali, pessoal, ele está retornando uma string, que é o nome do produto. Então, é um get string na terceira coluna. Logo em seguida, a gente vai ter pessoal ID, um get item na quarta, e na quinta coluna é o nome, então, um get string. Logo depois é o tipo da movimentação, então também é um get string. Na coluna 6, vai trazer o tipo da movimentação. E agora sim, finalmente, a data da movimentação, tá? Ele espera que a movimentação objeto do tipo date. Então, a gente vai precisar aqui, ó, usar o nosso objeto format.parse. Por quê? A gente vai trabalhar com um result set como se ele fosse uma string, tá? Mas ele não é. Nesse caso aqui, ele vai ser formatado para um objeto da classe do tipo date, tá? Depois da data de movimentação vem o status. Então, aqui é também uma string na oitava coluna e é o oitavo argumento que ele espera. Depois do status, a quantidade da movimentação. Então, get int a nona coluna e a décima, por fim, é o valor. E é do tipo double. Eu vou utilizar um rs.getDouble na coluna 10. Se tiver tudo certinho, aqui, ele vai deixar com que a gente crie um objeto da classe movimentação. Tá? Olha só, funcionou, criei um objeto da classe movimentação. Agora, o que eu preciso fazer é, a cada vez, né, a cada item que retornar no meu result set, e eu criar um objeto dessa classe, a gente adiciona o objeto da classe movimentação a release, né, a coleção de objetos. A gente declarou lá no início desse método. Esse release, ele se chama movimentações. Tá? Pessoal, vocês estão me ouvindo ou não? Sim. Então tá bom. A gente já está encerrando aqui esse método, tá? A gente vai adicionar na coleção de objetos movimentações esse objeto que a gente acabou de criar aqui, ó. Tá? Então, criou um objeto, criou 1 milhão de objetos de movimentação, ele vai estar aí
no nosso objeto, na nossa coleção de objetos movimentações. Mas podem ocorrer aqui três exceções, na verdade, tá? 3 exceções que a gente pode capturar e trabalhar. A primeira exceção que pode ocorrer aqui, né, é uma exceção do tipo class not found exception, tá? Ou também pode ocorrer aqui uma exceção do tipo SQL exception. Ou pode ocorrer também uma exceção do tipo parse exception. E aí o que significa cada uma dessas classes, né? Uma class not found exception pode ocorrer caso a gente não tenha incluído no nosso projeto a biblioteca de comunicação com o banco de dados. Pode ocorrer um SQL exception caso a gente tenha digitado algo errado aqui na nossa sentença ou essa view não exista no banco de dados. E pode ocorrer um erro de parse exception quando a gente cria aqui um formato, né, do simple date format da data, e aí ele tentar fazer um parse e não casar com o formato do tipo date. Então, esses 3 casos podem ocorrer, e se eles podem ocorrer, a gente tem que fazer a captura e o tratamento da exceção. Se isso aqui ocorrer, a gente vai utilizar um JOption Pane para poder mostrar uma mensagem na tela, né, através de um show message dialog, e a mensagem que a gente vai exibir na tela é a própria exceção .getMessage. Ele retorna a mensagem especificamente daquela exceção e mostra para o usuário na tela. Então, aqui a gente já tem preparado, né, o método que faz a listagem de movimentações. E o próximo passo aí da nossa implementação é fazer o preenchimento da tabela, né, na tela. E para isso aí, pessoal, a gente vai fazer o seguinte: JF movimentação, logo depois de preencher os combo boxes, né, a gente vai criar um método que preenche a tabela de movimentação. A gente vai chamar dentro do método construtor esse método que se chamará preencha tabela. Aqui, um pouco mais abaixo, eu vou criar então esse método, que é um método private, void, preencha tabela. Então, a gente vai ter aqui, né, inicialmente, a gente recupera o objeto visual da tabela. E isso a gente faz por meio do objeto default table model. A gente vai importar default table model e a gente vai criar um objeto chamado model que vai receber aqui, ó, um cast de default table model, recuperando aí o nosso TBL movimentação.getModel. Então a gente já tem na tela um objeto visual e no código um objeto do tipo default table model, tá? Então a gente vai fazer aqui na sequência, a gente vai limpar a tabela. A gente faz assim, ó, model.setRowCount e vai zerar, certo? Próximo passo é a gente criar um objeto da classe movimentação DAO, né? Então, a gente cria um objeto da classe movimentação DAO para fazer a listagem dessas movimentações. A gente vem aqui em um objeto dessa classe, movimentação DAO, a gente vai chamar de DAO, recebe new movimentação DAO, vazio, certo? Só que agora a gente precisa dessa coleção de objetos, e a gente não tem. Porém, a gente não cria essa coleção de objetos como uma variável local dentro do método.
porque essa movimentação tem que estar disponível em vários pontos aí do nosso projeto, né? Em vários pontos da implementação, para inserir, para alterar, para remover, para buscar. Então, a gente vai aqui, ó, no topo, né? A gente vai criar uma coleção de objetos, da classe movimentação, do pacote bin, que a gente vai chamar de movimentações. Tá? Então, esse objeto aqui, ó, movimentações, agora vai ser preenchido através do nosso objeto DAO. Tá? Então, assim, ó, lista as movimentações para a coleção de objetos global aqui na nossa classe. Então, nessa classe a gente tem um array chamado movimentações que vai receber do objeto DAO o resultado da listagem, tá? Então, agora que a gente tem isso pronto, a gente cria um objeto para formatação de data. Aqui, ó, no movimentação DAO, a gente criou um objeto para formatação de data. É esse mesmo objeto que a gente vai usar aqui, tá? Date format, simple date format. Só que aqui a gente vai utilizar um outro padrão de formatação, porque do banco de dados ele é assim, tá? E na tela a gente mostra o dia, barra, o mês, barra, o ano. E é assim que a gente vai trabalhar a data para ser exibida na tela. Agora a gente vai ter um laço de repetição. E esse laço de repetição, a cada item do objeto, ele vai mostrar ali na linha, né, nas linhas, todos os objetos de movimentação que a gente tem. Então, a gente vai criar um laço de repetição for. Esse laço de repetição vai ter uma variável do tipo int, chamada i. Ela vai inicializar em 0. E ela, enquanto a variável de controle for menor que o tamanho da array list, né, então, this.movimentações.size, enquanto ele for menor que esse tamanho aí do array list, a gente vai incrementar a variável i. E toda vez que a gente passar pelo laço de repetição, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai adicionar uma linha na tabela, né? Adiciona uma linha na tabela da seguinte maneira, model.addRow, e a gente vai, a cada linha adicionada, a gente vai criar um objeto da classe string. Esse objeto não estruturado, né? Simplesmente um objeto da classe string. Ele vai incluir algumas linhas. A gente definiu aqui que a gente vai mostrar tipo, produto, cliente ou fornecedor, né? Status, quantidade e valor. Então, a gente vai mostrar o seguinte, ó. Tipo, produto, cliente. Vamos lá. This.movimentações, né? Ponto get na posição i, na posição atual, laço repetição, ponto get tipo, primeira informação. Agora a gente vai ter que mostrar o produto e depois o cliente ou, né, o fornecedor. Então a gente vai pegar aqui, ó, na posição atual, o produto. Depois a gente vai recuperar o cliente ou fornecedor por meio do método getNome. A próxima informação é status, depois quantidade, depois valor. Então a gente tem aqui, ó, status, get status, depois a gente vai recuperar a quantidade de movimentação, depois a gente vai recuperar o valor. Certo? Só aqui, uma situação especificamente, a gente está trabalhando com a quantidade de movimentação, que é o valor do tipo inteiro, então a gente precisa fazer conversão, que
vai ser feito assim, ó. Integer. Ponto toString. Vai ter que virar texto, já que é uma coleção de objetos do tipo textual, né? E aqui, double ponto toString, porque é uma informação do tipo double e a gente vai exibir na nossa tabela. Feito isso, então, a gente vai ter a capacidade de listar as informações do banco de dados. A gente tem um registro de movimentação aqui nesse banco de dados especificamente, e a gente vai poder exibi-lo na tela, além de exibir o formulário também, já em modo de inserção de informações. A gente conseguiu trazer aqui, ó, para a nossa tela, a movimentação, uma movimentação que existe, tá? Vou deixar aí para que vocês façam a correta, enfim, formatação do tipo. Quando for uma movimentação do tipo S, é um movimento de venda. Quando for um status do tipo Q, significa que é quitado. E aqui a formatação do tipo double deve separar por vírgula, né, o valor para que a gente mostre na tela. Além disso, a gente já listou aqui os produtos e listou aqui os clientes. E já temos conteúdo suficiente aí para que a gente se ocupe no restante desse tempo